Olá, queridos! No capítulo passado, nós vimos 10 retratos que descreviam os pecados do povo de Judá. E realmente a situação espiritual da nação era desesperadora. Mas será que havia alguma forma de Judá escapar da ira do Senhor? Claro que sim. E neste capítulo nós vamos ver qual a saída que Deus ofereceu para o seu povo. Através de Jeremias, o Senhor voltou a usar a metáfora do casamento, mas desta vez apresentou a questão do divórcio baseado no que estava escrito na lei, que uma mulher divorciada do seu primeiro marido não poderia retornar para ele em hipótese alguma. Deus tinha todo o direito de rejeitar o seu povo, pois ele o havia abandonado para se prostituir com muitos amantes. Usando esse exemplo, Deus queria que seu povo infiel soubesse que, embora retornar ao primeiro marido fosse errado a nível humano, não era errado entre ele e o seu povo. Em vez de rejeitá-lo, o Senhor disse: ainda assim, volte para mim. Veja quanta graça, quanto amor e quanta misericórdia. A expressão como um árabe no deserto foi uma comparação da imoralidade do povo com um pirata árabe esperando escondido para saquear uma caravana que passasse ou a uma prostituta de beira de estrada esperando os seus clientes. O pecado não estava procurando pelo povo de Judá. Eles é que estavam procurando pelo pecado e assim poluíram a terra. Uma vez que a terra estava espiritualmente poluída, Deus reteve a chuva de que eles precisavam para as colheitas e os alimentos. E aqui nós vemos um pouco da ironia divina, porque muitos dos deuses pagãos que eles buscavam eram associados ao clima, à chuva e à fertilidade, como Baal e Astarote. Mas em vez de clamar ao Senhor e voltar arrependidos, Israel continuou em sua maldade, esperando escapar de tudo que pudessem. Nesse ponto, começa uma sessão inteiramente nova, ou podemos dizer uma profecia distinta, que foi entregue no reinado do rei Josias e que se estende até o final do capítulo 6. Josias foi um dos melhores reis de Judá e em seu reinado houve uma campanha agressiva para purificar Israel da idolatria e fazê-lo retornar para o Senhor. Deus, sem dúvida, usou as profecias de Jeremias como parte dessa obra. Deus lembrou ao profeta e a todos os que ouviram essa profecia o que havia acontecido com o reino do norte de Israel 100 anos antes de Jeremias começar o seu ministério. Ele se refere a Judá e Israel como duas irmãs rebeldes e declara Judá como sendo mais culpada do que sua irmã, Israel, do reino do norte, a quem Deus havia rejeitado por causa da sua apostasia idólatra. Agora preste atenção. A nação do norte de Israel parece mais justa do que a nação do sul de Judá, não porque a apostasia e a idolatria dos israelitas fossem menores do que as dos judeus, do reino do sul. Nesse ponto, eles estavam no mesmo patamar. A questão é que Judá já tinha visto a queda do reino do norte de Israel diante da Assíria, mas não aprendeu a lição. Além disso, Judá tinha uma promessa mais notável do que as 10 tribos de Israel, especialmente porque em Jerusalém, capital de Judá, ficava o templo de Salomão, o sacerdócio levítico e os reis escolhidos por Deus. Portanto, a sua queda na idolatria clamou mais alto por punição do que a das 10 tribos. Sua ofensa foi maior e mais grave e, portanto, ainda mais merecedora de punição. Além disso, qualquer arrependimento que o povo de Judá mostrou não foi de coração, mas sim puro fingimento. Para nós, é fácil pensar como é que Judá pôde ter ignorado lições tão óbvias. Mas, se você parar para observar, é muito comum vermos as pessoas hoje em dia repetindo os mesmos erros e pecados que levaram impérios e culturas à completa ruína, e essas pessoas nem se dão conta disso.
Mas o Senhor não rejeitaria completamente o seu povo. Ele enviou o profeta Jeremias para convidar o povo das 10 tribos do norte de Israel, que estavam espalhadas no exílio por todo o Império Assírio, a retornar para ele. Aqui não há promessa de que Deus restauraria o reino do norte, a sua terra e seu reino. A promessa era de perdão mediante seu arrependimento e a esperança de uma restauração gloriosa no futuro, que certamente seria no tempo do Novo Testamento, quando os gentios se tornariam parte da igreja e eles também. Ao dizer, você me chamará de meu pai e não se afastará de mim, Deus apontou para uma transformação interna do seu povo, apesar da sua traição passada. E essa transformação interna é outra característica da nova aliança que seria trazida através do Messias. Jeremias viu profeticamente Israel em um verdadeiro arrependimento, clamando a Deus. A consciência do pecado, em seu caráter essencial, produz, de fato, uma tristeza piedosa. A distinção entre mero remorso e arrependimento é vista aqui, no choro e na súplica. O Senhor diz, voltem, filhos rebeldes. Note que ele não diz, voltem, filhos arrependidos. Ele os retrata nas suas piores cores. Mas mesmo assim ainda diz, voltem, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Deus ofereceu-se para curar não apenas os sintomas da rebeldia, mas também a própria doença. Nas Escrituras, a doença é uma das muitas metáforas para o pecado. Como uma infecção que entra na corrente sanguínea, o pecado entra secretamente no interior da pessoa e começa a minar as suas forças. Aos poucos, vai infectando todo o sistema, produzindo cansaço e a perda do apetite espiritual. Se não for tratada corretamente, a doença do pecado pode ter consequências graves. Quando ouvimos de cristãos caindo de repente em pecado, na maioria das vezes, a queda foi precedida de um declínio interno bem gradual. Nos versículos 23 a 25, vemos a vergonha duradoura da idolatria expressa em uma declaração de verdadeiro arrependimento. Chorando, eles fazem sua súplica, reconhecendo a vaidade de esperar ajuda de qualquer fonte que não fosse Yahvé. Eles se voltam para ele com confissão de pecado, dizendo, pecamos contra o Senhor nosso Deus, nós e os nossos pais, e não demos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. Esta é a expressão apropriada de arrependimento que deve marcar os filhos de Deus que se desviam. Não deve haver desculpas ou explicações, apenas arrependimento. A parte final da mensagem de Deus às 10 tribos do reino do norte de Israel, espalhadas pelo Império Assírio, estão no próximo capítulo, que nós veremos amanhã aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.